Boa noite, paz seja convosco. Nossa quinta da vitória online. Eu espero do fundo do meu coração que você seja abençoado pela palavra dessa noite, que já esteja sendo abençoado desde o momento do louvor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, o seu lar, a sua casa, e que hoje nós possamos receber uma dose tremenda da palavra de Deus. Amém? O texto de hoje, o tema da palavra de hoje é preparando-se para a conquista. E quando eu estava preparando a mensagem, é comum pensar em algumas situações, lembrar de algumas coisas. E hoje, especificamente preparando a mensagem, eu me lembrei, me veio à mente, me veio à memória algumas pessoas queridas que na caminhada cristã elas foram desfalecendo.
pessoas que não voluntariamente, mas que foram perdendo o vigor e às vezes até de uma forma bem gradativa, né, sem calcular bem, foram se afastando. Não digo nem da igreja física, embora isso também é um problema, mas se afastando da fé, se afastando da intimidade com o Pai, se afastando da intimidade com Deus. E eu vou falando hoje sobre isso. Eu quero orar por essas pessoas, e de repente você é alguém que, até por conta desse distanciamento causado pela pandemia, isso veio ser um estopim para você também, de uma certa forma, diminuir o seu acesso a Deus e enfraquecer na fé. Então, sem julgar ninguém de forma alguma, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero usar um personagem bíblico para falar desse assunto e de repente traga algumas coisas para a sua vida. O texto que eu vou ler está no livro de Josué, o capítulo 14. Josué 14, a partir do versículo 6. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo Josué 14, versículo de número 6 em diante. O texto diz assim, ó: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, toque em nossa vida com a Tua palavra. Encha, Senhor, cada coração de esperança, de renovo, de alegria, de fé. Assim nós esperamos e por isso temos orado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Quem era Calebe? O personagem do texto que eu li. Calebe era filho de Jefoné, um homem não judeu, ou seja, não da aliança judaica. Era um quenezeu, ou seja, era de outro povo. E ele se casou com uma moça judia e passou então a pertencer à tribo de Judá por conta da sua esposa. Os amalequitas, eles deviam ser destruídos, mas os quenezeus que habitavam entre eles, esses foram poupados. Então esse povo, embora não estivessem inteiramente livres da idolatria, eles eram também adoradores de Deus e mantinham uma relação, vamos dizer, amistosa com o povo de Deus, com Israel. Calebe, ele recebeu esse nome depois, eu vou usar o termo depois de se converter, depois de entrar para o povo de Deus. Calebe significa fiel como um cão. E da vida dele, eu quero destacar alguns pontos com você, nessa noite com vocês, para que nós possamos também trazer para a nossa vida. Algumas situações na vida de Calebe, em que a Bíblia
cita também esses posicionamentos, esses pensamentos, essas decisões antes e depois, né? Muito mais depois, porque a história dele se dá no Pentateuco, mas a Bíblia ela fazendo relação dessas atitudes de fé, atitudes, comportamentos agradáveis a Deus. O primeiro deles é que Caleb foi um homem que não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. E isso é muito importante. Não deixar o tempo apagar a promessa de Deus em nossas vidas. Porque muitas das promessas de Deus, elas são provadas pelo tempo. Ou seja, elas passam pelo crivo do tempo. E nós precisamos suportar. E nós precisamos aguentar e aguentar firmes. O texto em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então isso vem corroborar com aquilo que Caleb vivia, vem ratificar aquilo que Caleb vivia. Guardar a esperança, né? Não deixar que o tempo apagasse a promessa de Deus sobre a sua vida. Que sejamos assim todos nós, guardadores, né? Fiéis guardadores da promessa de Deus em nossa vida. O tempo, muitas vezes, ele é um instrumento de Deus, um instrumento que Deus usa para nos moldar, nos modelar, para aperfeiçoar a nossa fé. Então, se algumas coisas que você esperava e esperava com tanto vigor ainda não aconteceram na sua vida, provavelmente é porque ainda você não esteja preparado para receber. Ou porque talvez pessoas que estão à sua volta, que também irão usufruir daquilo que você tem esperado, essas pessoas não estão preparadas. Por que Caleb ele teve que esperar todas essas décadas, 45 anos, para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Porque ele estava pronto desde o início, mas aqueles que estavam com ele não. Então Deus ele precisaria ainda tratar de todos esses assuntos. Quando todas essas situações, essas pendências, elas foram resolvidas, a promessa ela se cumpriu. Passaram-se 45 anos, mas elas se cumpriram. Elas não perderam a validade, elas não venceram. Não vai ser diferente na sua vida. As promessas de Deus para a sua vida, elas não vencerão. Ele é fiel para cumpri-las. Segunda situação, Caleb, ele não julgou a promessa de Deus como tardia. O que significa isso, pastor? Caleb ele não foi questionar a Deus pela demora da promessa se cumprir. Depois de 45 anos, ele se lembrava dessas promessas de Deus em sua vida, como se fosse em dias atuais, como se fosse agora, se fosse falando de nós. Ele guardava essas promessas frescas em sua memória, não alterava, não diminuía o seu valor. Então isso significa não julgar como tardia. Um dos nossos grandes defeitos é que muitas vezes, com o passar do tempo, nós diminuímos a nossa expectativa nas coisas de Deus. Nós oramos, e se a resposta não vem de imediato, não vem de forma instantânea, então nós achamos que não vai acontecer, e isso é um problema muito sério. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, a primeira parte do versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ou seja, o Senhor não retarda, mas alguns têm por tardia, então significa que a visão de alguns, a visão de tempo de alguns que está desfocada. E pior, não é nem tanto a visão do tempo, mas a visão da promessa que está desfocada. Então, se isso acontece na sua vida, precisa ser corrigido urgentemente. Terceiro, Caleb não deixou o tempo envelhecer o seu espírito
espírito jovem. Então Josué 14, versículo 10 e 11, depois com calma você lê, você percebe isso aí, ou relê, né? Você percebe isso. Ele não deixou o tempo envelhecer o seu espírito. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. O nosso corpo, ele é sujeito a alterações, às alterações, mediante o tempo. Nosso corpo, nosso físico, nosso vigor físico, isso é inevitável. Alguns menos, outros mais. A ação do tempo, ela é um pouco mais, como que eu posso dizer, avassaladora para alguns do que para outros. Mas é inevitável para todos. Agora o espírito depende de nós. Existem pessoas idosas com um espírito jovem e existem jovens com um espírito aposentado. A escolha é sua. Caleb estava com 85 anos de idade e disse a Josué: agora estou tal como no dia que Moisés me enviou a espiar a terra, aos 40 anos. Para alguns, 40 anos já é velhice agora, imagina 85. Mas ele dizia: tal era a minha força antes, tal é agora. Não é o que ele diz no verso 11 que nós temos? Quantas pessoas já envelheceram na fé? Pior, quantos jovens envelheceram na fé? Aposentaram o espírito. Pior, eu acredito que pior do que ainda não ter nascido no espírito é ter nascido no espírito e aposentar o espírito. Eu ia falar aposentar precocemente, mas o espírito não pode se aposentar nunca. Caleb ensina que 45 anos depois ele continuava do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu me converti, era comum ouvir na igreja as pessoas elas dizendo assim: olha, esse vislumbre que se tem agora, né, logo após a conversão, isso é chamado de primeiro amor, depois vai mudando, né? Não pode acontecer isso. O primeiro amor tem que ser sempre. Sempre. O espírito não pode envelhecer. Quarto, Caleb nunca perdeu a força para guerrear. Isso também é apresentado no versículo 11. Por quê? Porque quando um guerreiro ele para de guerrear, ele se entregou ao seu adversário. Ele se rendeu. E nossa vida ela é uma guerra espiritual diária. Nós lutamos contra principados, potestades e tantas outras coisas. É um mundo invisível, mas existe. Quando um crente ele perde a força de guerrear, ele morre no campo de batalha. Morre espiritualmente. Então Caleb é enfático e incisivo nisso. Ele diz assim: ainda hoje, aos 85 anos de idade, eu tenho força para guerrear. Isso quer te dizer uma coisa: nunca pare de lutar, não desista. Quinto, Caleb não se lamentou pelo tempo que passou, mas sim olhava para as novas conquistas. Como isso é poderoso! Como isso nos ensina e nos ensina tanto. Não se lamentar por aquilo que passou, pelo tempo. Não dizer assim: olha, se eu fosse antes, né? Mas agora já não tem mais jeito. Não existe isso para Deus. É olhar para frente, olhar para as novas conquistas, o que Deus espera de nós. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14. Depois, se alguém quiser os textos bíblicos aí, me manda mensagem e eu envio só os textos bíblicos, tá? Mas ele diz, Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele nunca se deu por consumado o seu tempo.
Ele nunca disse, bom, eu acho que eu já fiz muito, já lutei muito, tá de bom tamanho, agora chega, é hora de aposentar. Não. Ele foi até a morte. E quando da iminência da sua morte, ele ainda disse, eu combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, ou seja, o meu vigor está em dia. Não fique preso ao passado. Desfrute da libertação do presente. Olhe para o alvo, para as novas conquistas. Permita Deus ele limpar os seus olhos, olhos espirituais. E sexto, Caleb, ele sabia que a vitória vinha de Deus, mas era ele quem deveria se erguer para a batalha. E assim também é na minha vida e na sua vida. A nossa vitória, ela vem sempre de Deus, mas nós temos que nos erguer para a batalha. E é por conta dessa nossa postura de batalha que Paulo ele fala aos Efésios, no capítulo 6, das armas espirituais que nós temos que tomar. Ele fala de armas defensivas para o corpo, como o cinto da verdade, a couraça da justiça, tudo isso em Efésios 6, depois você lê. Ele fala de armas para os pés, de proteção para os pés, né? Ele fala estar calçado os pés de uma forma relevante na preparação do Evangelho. Ele fala de armas espirituais para as mãos, o escudo da fé. Ele fala para a cabeça, o capacete da salvação. E ele fala para a boca, a espada do Espírito. Ou seja, reforçando aqui, do Senhor vem a minha, a sua vitória. Mas nós precisamos estar sempre prontos para a batalha. Nós precisamos nos erguer para a batalha. Nós precisamos nos colocar em pé para viver as vitórias que Deus preparou para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. E quanto maiores são os obstáculos, quanto maior o inimigo, maior é a vitória. Quando você assiste, um exemplo aqui, Jogos Olímpicos, você percebe que os grandes vencedores são aqueles que ultrapassam os maiores obstáculos. Aquele que vence um adversário duro. Aquele que vai além de todos os outros. E assim devemos ser nós. Estarmos além dos limites humanos, além das expectativas terrenas. Viver o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Zelar pelo vigor espiritual. Não estou dizendo que tem que deixar de lado o vigor físico, esquecer do corpo, da saúde física, não é nada disso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas nós precisamos zelar pelo nosso vigor espiritual. Espírito não pode envelhecer, muito menos espírito se aposenta. Então, quando eu disse que preparando a mensagem eu me lembrei de algumas pessoas, me lembrei de pessoas que cruzaram a minha vida de uma forma ou outra, às vezes dentro da igreja, fazendo atividades juntamente comigo, participando de eventos comigo. E fui me lembrando de algumas pessoas que foram deixando a fé, se não deixaram de tudo, né? Se não consumaram uma apostasia, mas que foram enfraquecendo a ponto de tirar as mãos da obra, a ponto de não fazer uso mais de dons que o Senhor presenteou, porque os dons são dádivas de Deus. Pessoas que usaram dons, pessoas que usaram talentos que Deus deu, Deus entregou de graça, pela graça,
para usar para coisas do mundo. E isso é muito triste. Esta vida fora do reino de Deus, ela é perniciosa. E depois ela cobra um preço muito alto. Eu não vou fazer menção de nomes de forma alguma, não estou aqui para isso, né, para expor ninguém a nenhum tipo de ridículo. Mas se você estiver assistindo agora, assistir depois, e você se enquadra nisso que eu disse, certamente o Senhor vai tocar no seu coração. E tocando o Senhor no seu coração, renda-se a Ele. Não faça objeções a Deus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. A você compete abrir e deixar Ele entrar e transformar a sua vida em uma grande alegria. Feche seus olhos, mais uma vez, curve a sua cabeça agora. Você vai falar com Deus. Vai falando com Deus. Vai colocando a sua vida agora diante dEle. Deixa Deus agir. Deixa Deus tocar. Às vezes, para que uma ferida ela seja curada, um médico, um enfermeiro, enfim, um profissional, ele precisa tocar. E pelo tocar, às vezes dói. E assim também é a ação de Deus. Às vezes, o tocar de Deus em nossas feridas dói, incomoda por um tempo. Mas é para a cura, é para a transformação. Às vezes o agir de Deus é doloroso, mas é necessário. O tirar os espinhos às vezes incomoda, mas posteriormente traz um alívio sem igual. Pode ser que a sua vida necessite nesse momento de um processo de libertação. Quando eu digo libertação, não necessariamente de alguém que está endemoniado, apresentando comportamento demoníaco. Não. Libertação de um vício, libertação de um pensamento, libertação de uma convicção que, se não for tratada, pode te levar à condenação, à perdição eterna. Agora é hora de ser transformado. Agora é hora de se render. Agora é hora de se entregar. Se você aceita isso para a sua vida, mais uma vez, curve a sua cabeça. Eu vou orar por você e você vai estar em espírito de concordância. Pai, não poupe o seu espírito para essa vida. Talvez está tendo a primeira experiência com o Senhor nesse momento. Ou pode ser que já viveu grandes experiências com o Senhor. Até foi usado ou usada na sua obra. Mas os obstáculos da vida, as intempéries da vida, como ondas grandiosas, foram levando para longe do Senhor. Mas a sua graça é maior do que qualquer muro, do que qualquer obstáculo. O seu amor venceu a cruz, venceu a morte. O seu amor desceu ao inferno e o saqueou. Levou cativo o cativeiro
E como diz a tua palavra, aqueles que viviam no vale da sombra da morte, raiou uma poderosa luz. E que essa luz adentre esse lar, adentre essa casa, adentre esse coração, nesse exato momento, declarando salvação. Eu oro, eu peço, mas eu te agradeço, Senhor, por aquilo que está fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você teve alguma experiência com Deus nesse momento, depois você pode colocar no comentário. Se você achar que é se expor muito, mande uma mensagem no privado, em particular. Eu vou continuar orando por sua vida e eu vou te ajudar naquilo que for necessário. Deus te abençoe sempre. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, enfim, tudo aquilo que lhe diz respeito, que seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz, até a nossa próxima.